Galerinha, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de física, né? Dando início hoje a potencial elétrico e diferencial elétrico. Galerinha, na última aula nós vimos um pouco de bloquear a eletricidade, né? Tipo exemplos da gaiola de Faraday, né? Que fica dentro da gaiola lá e a pessoa não morre. Então, hoje para entender um pouco por que aquilo não acontece, nós vamos entender um pouco do conceito, né? De potencial elétrico e diferencial elétrico também, né? Diferencial de potencial elétrico. O que acontece, galerinha? Para ter uma eletricidade, para levar um choque, vamos assim dizer, a gente viu vídeos demonstrando que é o que? A transferência de elétrons de um corpo para outro, a movimentação desses elétrons que gera todo esse campo magnético, né? Vamos assim dizer. E o que acontece? O que gera a eletricidade? Acabei de falar, esse movimento de elétrons. Mas o que faz esse elétron a se mover? Vamos assim dizer, o potencial. É esse potencial elétrico que faz a diferença de carga sair de um corpo A e seguir para um corpo B. Vamos assim dizer, o choque, vou pensar aqui, eu tenho um canetão, que é um corpo B, e a minha mão, que é um corpo A. Eu vou levar choque se os elétrons da minha mão, né, que é o corpo A, passar de uma forma muito violenta para o corpo B, e assim vai gerar uma forte eletricidade e eu posso levar até um choque se isso for o caso, não é verdade? Então o que acontece? Como é que nós vamos estudar esse potencial elétrico? Vamos entender ele primeiro. Vamos entender primeiro o que é a eletricidade, né? Que a gente já está vendo isso, vocês já sabem de qual. Qual é a fórmula de calcular a intensidade elétrica? Né? Elétrica a gente já sabe, vamos colocar aqui, vamos lá comigo. O E de eletricidade, né? O E de eletricidade, vocês estão sabendo, vamos lá. Vamos lembrar que vamos colocar aqui a carga elétrica de potencial elétrico. Vou colocar PE aqui para a gente já seguir o sistema novo, que é o que? Coeficiente do espaço, isso mesmo, do espaço, vezes a carga geradora, vezes a carga de prova, dividido pelo quê? Pela distância, isso mesmo, pela distância que nós temos entre os corpos de carga elétrica, né? Agora vamos supor, eu tenho isso aqui, ok. Agora o potencial. O que é o potencial, né? O potencial elétrico. Todos vocês já viram no materiais, em motores, lâmpadas, tudo que for ter uma carga elétrica, vocês já viram esse Vzinho aqui, ó. O que significa esse V? De volts, né? Que vem lá do Alexandre Volts, não tem assim o sobrenome dele, eu não conheço ele, não cheguei a conhecer, mas é mais ou menos, eu sei que o sobrenome é Volt, né? É voltar, mas coloca Volt. O que acontece? Esse carinha aqui nada mais é do que minha carga, perdão, aqui ó, é minha eletricidade potencial pela minha carga. Então significa que se eu colocar esses corpos aqui em evidência, nessa fórmula aqui em cima, eu vou tirar essa carga aqui e ela está multiplicando, ela passa para o outro lado o quê? Dividindo. Se eu fazer isso aqui, ó, vai ficar elétrico dividido pela minha carga. O que vai sobrar do outro lado? Coeficiente, né, vezes a carga geradora, dividido por quanto? Pela distância. Não, pelo quê? Pela distância. Tá focando aqui? Então, foca só. Se isso é igual a isso, e isso aqui é igual a minha voltagem, tem duas formas de descobrir minha voltagem? Tem duas formas. Eu posso descobrir ela pela energia potencial, né? Dividida pela minha carga de prova dessa partícula em si. Ou posso achar essa voltagem pela minha coeficiente do meio, vezes a carga geradora dividida a distância. Tá vendo só quantas coisas podem influenciar? Lembrando, são fórmulas que complementam uma outra. Isso aqui é o que? Volts, está aqui, ó, é volts. Então quer dizer que isso aqui também é igual a volts, não é? É sim, é isso mesmo. Então duas formas de encontrar essa voltagem que tem em determinado, vamos pensar em uma pilha, né? Uma pilha tem que sair da carga
positiva, vamos assim dizer, para negativa, ou da negativa seguir para positiva. O que acontece? Galerinha, em uma pilha, a carga positiva e a carga negativa não quer dizer que o elétron aqui seja positivo e aqui o elétron seja negativo. Não tem nada a ver. Então, para que serve esse mais e esse menos? Significa que aqui tem mais elétrons e aqui menos elétrons. Isso mesmo. Mas são todos elétrons. Se são todos elétrons, a carga é o quê? O que é o elétron? Carga negativa, que vem lá do átomo, né? Elétrons, carga negativa, que está se transformando, está em passagem aqui. E é por isso que tem essa voltagem, porque a voltagem, vamos pensar em um exemplo prático aqui. O mesmo exemplo que tem no livro. Se eu pego, vamos pensar aqui no canetão, lá está uma bolinha, mas se eu coloco uma massa aqui, na minha mão, né? E soltar dessa altura, vamos supor que aqui tem 10 centímetros. E a hora que ela cair, ela vai fazer um buraquinho, né? Nessa massa. Mas se eu soltar ela a 20 centímetros, quando eu soltar e ela cair, esse canetão cair, o sinal que ela vai fazer nesse piso não vai ter mais intensidade, não vai ser mais fundo. Então quer dizer o quê? Que energias diferentes são formadas a partir do potencial gravitacional. E esse potencial gravitacional, ele também é encontrado em elétrons. Só que o elétron já não é pela gravidade, né, e altura. Ele é o quê? Pelo coeficiente do meio, né? Pelo quê? Pela carga elétrica. E o que mais influencia nisso? A distância. Então, dando continuidade, se eu tenho um corpo, né, uma carga geradora, eu tenho um corpo A que está a 10 centímetros e um corpo B que também está a 10 centímetros, qual é o potencial elétrico? O potencial elétrico vai depender da distância, do coeficiente da carga geradora. Eu tenho que definir qual que é a minha carga geradora. Se eu coloco que é 1, e aqui eu falei que é 10 centímetros, né? Tem que multiplicar. O coeficiente do meio geralmente é o que? Do vácuo. 9 vezes 10 elevado a 9. Então, faço toda essa multiplicação e consigo achar. Com essas informações, eu consigo encontrar meu potencial elétrico a partir de que forma? A partir dessa. Por quê? Eu tenho carga de prova aqui nesse desenho? Não tem. Então, essa fórmula aqui já foi descartada. Se eu estou achando o meu potencial elétrico e eu tenho que achar mais isso, eu já não posso usar essa fórmula. Eu tenho que usar essa aqui, porque eu tenho distância, eu tenho minha carga geradora, né? Um Coulomb, aqui eu não coloquei isso. Carga geradora e o coeficiente do meio, que se eu definir na questão que é o vácuo em si. Mas e se a pergunta for, qual que é o diferencial de potencial elétrico? A partir desse mesmo exemplo, diferencial do potencial elétrico é esse U, né? Tá dando para ver o U? Tá escuro? É o U, né? O que é o U? É V menos B. V de A menos V de B. Se eu pensar aqui de um ponto A para um ponto B, eu vou colocar V de A menos V de B. Então, calma aí, eu vou apagar aqui em cima aqui para ficar melhor. Ok, eu acabei de falar para vocês que diferencial de potencial elétrico eu uso como símbolo a letra U, né? E para me achar esse diferencial de potencial elétrico, eu vou ter que usar o quê? Eu vou ter que usar U é igual a VA menos VB. Só não é considerado uma variação porque o A vem primeiro e o B vem por último. E quando é variação, que eu coloco delta, né? Geralmente é o final menos o inicial. Mas esse aqui não, é o inicial menos o final. É o oposto. Por isso que eu não posso colocar um delta aqui, porque é diferente. Não é final menos inicial, é o inicial menos o final. Então não tem delta, é uma diferença, né? Mas não tem delta, porque não é final menos inicial. Então, se é VA e VB, eu já vi lá como funciona, né, os sistemas de achar o VA ou o VB, pelas duas formas, vai depender daquela situação que eu indiquei nas formas. É bem simples as duas formas, uma que vem daquela forma que a gente já está trabalhando há bastante tempo. O que acontece? Vamos colocar o mesmo exemplo. Aqui eu tenho uma carga geradora, sabe que aqui tem um microcomb, né? Só para ter uma noção. E aqui eu tenho um espaço de 10 centímetros, uma carga, né, A. Carga A. E aqui também a 10 centímetros eu tenho a carga
B. Aí a diferença é o seguinte, eu tenho que calcular, vamos supor que aqui também tem 10 centímetros. Se a pergunta é achar o diferencial de potencial elétrico, eu preciso fazer cálculo? Não, por que não? Se a situação for essa aqui, eu não preciso. Porque VA, vamos lembrar da fórmula? Não tem a fórmula lá, que V é igual ao coeficiente vezes a carga de gerador dividido pela distância. Não é assim? Então vamos supor que a carga aqui é a mesma, não é? Então o mesmo valor. O meio aqui é o mesmo, não é? Mesmo valor. A distância aqui não é a mesma? Então, nessa distância de A, a distância de B não é a mesma? Significa, então, se eu calcular o potencial de B, vai ser a mesma resposta que o potencial de A. E se o meu diferencial é VA menos VB, se os dois são iguais, quando eu subtrair duas coisas igual, o que sobra é zero. Então, quer dizer que nessa situação aqui é zero. Por conta desse tipo de situação, já que todas as distâncias são a mesma, a carga geradora indicada aqui é a mesma, então quer dizer que o meu potencial elétrico de B vai ser igual ao potencial elétrico de B, porque são os mesmos dados. Então, se são mesmos, um menos o outro vai dar zero. Mas se nesse caso fosse diferente, se aqui fosse 5, aí já ia dar uma resposta diferente. Eu já teria que calcular aqui o V de A e ia calcular o V de B, coeficiente vezes a carga geradora dividido pela distância. Já essa resposta de A vai dar diferente da resposta de B, porque os divisores são diferentes, as distâncias são diferentes. Agora, qual que vai dar maior potencial elétrico? Aqui tem uma distância de 5 ou aqui tem uma distância de 10? A distância ela é o que? Inversamente proporcional ao potencial elétrico, porque a distância ela é dividida. Se o número for grande na divisão, a resposta vai ser o quê? Menor. Se o número for pequeno na divisão, a resposta vai ser o quê? Maior. Inversamente proporcional. Então, automaticamente, se a pergunta for qual desses dois corpos tem o maior potencial elétrico, eu sei que é o corpo A. Novamente, pelo quê? Vamos ver se você entendeu. Porque a distância é menor. E se ele quiser a prova, você só vai pegar aqui a distância, colocar aqui. Pega essa distância, coloca aqui. Carga elétrica, que é 1 microcúmulo, que é 10 elevado a menos 6. Aqui não tem espaço para fazer e o vídeo vai ficar muito grande. Mas é bem simples como vocês já têm fazendo. E galerinha, essa semana eu vou fazer a correção das atividades com o primeiro ano. Semana que vem a correção das atividades com o segundo ano. E a terceira semana a correção das atividades com vocês. Eu vou fazer colocar todas as listas, vou fazer a resolução em si, né, nela, já deixar ela toda detalhadinha, vou passar para vocês e vou fazer uma live respondendo as dúvidas que vocês tiverem ao vivo com vocês, tá ok? Então, abraço, fica até a próxima aula, respondam aí direitinho as atividades da lista que eu estou passando, é bem semelhante com isso aqui, não muda, é mais teórico também do que isso aqui, coisa simples, né? Questão de potencial, bem lá do elétrico, a gente trabalhou essas fórmulas bem simples que eu coloquei aqui no quadro para vocês, no quadro não, no quadro. E fica até a próxima. Abraço, até a próxima aula.